Senhor presidente, senador Cássio Cunha Lima, a todos que nos assistem. Senhor presidente, o debate político nacional ele tem ficado cada vez mais difícil da sociedade compreender, porque existe uma realidade que é e uma que deveria ser. Existe uma realidade que é e uma que alguns dizem ser. Eu estou vendo agora, de repente, mas não mais do que de repente, começaram a defender o patrimônio nacional. Hoje o líder do Partido dos Trabalhadores fez um discurso emocionante, um discurso efervescente, defendendo o patrimônio nacional. Mas, senhor presidente, me permita, eu quero que aqueles que nos ouvem possam ver nas próprias palavras do grande timoneiro do Partido dos Trabalhadores, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Olha o que o Lula falou sobre entregar patrimônio brasileiro a outros países. Palavras de Luiz Inácio Lula da Silva sobre entregar o patrimônio brasileiro a outros países. Eu quero confessar para vocês, e falo isso com orgulho, possivelmente se não fosse um governo como o nosso aqui no Brasil, o Evo Morales teria tido muito mais dificuldade na Bolívia, porque aqui no Brasil havia uma elite atrasada que queria que o Brasil fosse duro com a Bolívia. E eu lembro da primeira conversa que você teve no meu gabinete com o Evo Morales, com o Marco Aurélio Garcia, quando você perguntou, o presidente Lula, como você se comportaria se nós nacionalizássemos a Petrobras? Isso antes deles serem governo. E eu disse, olha, o gás é de vocês, o petróleo é de vocês, portanto, sabe, vocês fazem o que vocês quiserem. Sabe? E foi assim que nós nos comportamos. E foi assim que nós nos comportamos. Aquilo ali, segundo os entendidos, foi um prejuízo por baixo de 5 bilhões ao Brasil. Entregou-se de mão beijada e na época, olha, não, simplesmente eles tomaram, colocaram o exército, fez aquela coisa toda. E hoje ele se jacta e diz que a elite brasileira, existia uma elite atrasada que queria fazer mal à Bolívia e, portanto, que o Lula, que era um homem, e o PT, que eram muito avançados, fizeram aquela pequena doação da empresa brasileira ali na Bolívia. Entregaram de mão beijada. Não é que venderam, não, deram. E agora fica aqui pelos cantos, gritando, defendendo o patrimônio brasileiro. Eu estou fazendo esse parênteses aqui simplesmente para que as pessoas possam ver que não é bem assim, que não é esse amor todo pelo Brasil, que não é esse cuidado todo com o erário. Hoje recebi em meu gabinete um prefeito dizendo sobre as máquinas que receberam. Dilma teve um programa que distribuiu, um chamado PAC 2, distribuiu máquinas moderníssimas para todos os municípios. Aquilo deu um rombo nas finanças brasileiras de bilhões também. E essas máquinas estão quase todas paradas, os caminhões e as máquinas, porque os prefeitos não conseguem dar manutenção. E aquilo que era para fazer serviços na pequena agricultura, boa parte dos caminhões estão carregando lixo nos municípios e as máquinas estão sem ter muita utilidade, porque as prefeituras não conseguem nem dar manutenção naquilo. Então, é só para fazer um contraponto, para que a população brasileira não caia no engodo desses discursos bonitos, porque eles colocam os assessores muito competentes, e aqui no Senado tem o profissional chamado o Ghostwriting, que ele escreve discurso aqui histórico, se precisar. E aí eles vêm aqui e leem, e aí transformam a realidade. E é importante a gente fazer esse contraponto para que, novamente, a população brasileira não caia nesse engodo, porque já caiu por diversas vezes. E não é fácil, realmente, se livrar dessa teia de inverdades que a todos
todos os dias, como se fosse um pingo d'água, vem aqui. Eles se revezam, combinam a estratégia e começam aqui. E se fosse só o Partido dos Trabalhadores, teria conserto. Mas não, se revezam tanto aqui como na Câmara, porque eles têm várias instâncias, vários puxadinhos. Tem um partido mesmo agora que ontem lançou uma candidata, lançou um balão de ensaio como candidata e estão ensaiando uma briga pública. Então eu quero avisar também para os eleitores que aquilo é fake, aquilo não é verdade. Na verdade estão ensaiando para no final eles caminharem tudo junto com o PT, por quê? Também é uma forma de buscar espaço. Cria uma dificuldade para vender uma facilidade. E é bom também a gente ir avisando para que o eleitor possa saber se desviar dessas mazelas. Mas, por falar em mazela, eu queria também, senhor presidente, falar sobre um decreto que o presidente Lula fez lá em 2008. Esse decreto tem causado um mal ao estado de Mato Grosso, senador Fernando Bezerra, tremendo. Porque o que acontece? Esse decreto autoriza a destruição de equipamentos por parte da fiscalização do IBAMA, destruição de caminhões, de patrolas, de qualquer tipo de equipamento que esteja cometendo ilícitos ambientais. Em primeiro momento, de repente, a gente pode falar, não, que bacana, está cometendo ilícito, tem que destruir mesmo e tal. Mas veja bem, se tem uma balsa cometendo um ilícito, afunda a balsa. Aí eu lhe pergunto, se tem 2.000 litros de combustível ali, isso não vai causar um dano ambiental também? Bem, se tem um trator causando um ilícito, então vamos queimar o trator. Isso também não traz um dano? Bom, o argumento é que, geralmente, os fiscais têm dificuldade de retirar esses equipamentos. Senadora Simone Tebet, eu penso que no momento em que nós estamos, na quadra que nós estamos, já não se justifica mais essas coisas. Nós temos prefeituras que eles fazem de tudo por um equipamento que seja, um trator, uma caminhonete. Então eu penso que esses equipamentos, se você vai fazer uma operação, já pode até combinar com o prefeito. Prefeito, me arruma uma prancha, que nós temos uns equipamentos ali para buscar. E leve esses equipamentos e doe para a prefeitura. Mas o que acontece? Estão se queimando equipamentos e estados como Mato Grosso têm sido vítimas. E as denúncias têm se acentuado constantemente, chegado ao nosso gabinete, de que tem tido arbitrariedades. Eu espero que não tenha, mas eu tenho me preocupado muito, senador Cássio Cunha Lima, com estados como Mato Grosso. Por quê? Sem querer dar uma de coitadismo, mas coisas que acontecem no Mato Grosso não acontecem no Sul, Sudeste, Maravilha. Coisas que às vezes acontecem no Nordeste não acontecem nos grandes centros. Recentemente eu vi uma fala do ministro Barroso. Eu achei extremamente preconceituosa. Num debate jurídico no negócio, ele disse que em Mato Grosso está todo mundo preso. Um colega dele anteriormente, certa feita, já tinha feito um comentário jocoso sobre Mato Grosso, dizendo, referente ao ministro Gilmar Mendes, o senhor não está falando com um jagunço da sua fazenda, fazendo alusão como se em Mato Grosso toda a fazenda fosse cheia de jagunços, senador Fernando Bezerra. Então, eu queria dizer aqui, em nome do bom povo de Mato Grosso, e aqui falo por Mato Grosso do Sul também, que as nossas fazendas, elas hoje praticamente seguram a balança comercial brasileira. Que as nossas fazendas, as cozinhas têm nutricionistas, e já me encaminho para o final, senhor presidente. As fazendas hoje têm cozinhas com nutricionistas, que as nossas fazendas são verdadeiras empresas. Então o estereótipo, quando se fala de Mato Grosso, o sujeito já vem pensando que é trabalho escravo, que é jagunço. E aí quando chega esses funcionários, esses servidores públicos lá, já chega com essa sanha, vamos queimar tudo, vamos quebrar tudo. Então eu quero dizer aos meus pares que eu estou colocando aqui, peço apoio, um decreto-resolução, um projeto de resolução, para que a gente casse esse decreto do presidente Lula e que pare com essa história de queimar equipamento. Eu vejo que pega um caminhão com uma tonelada de cocaína e eu não vejo Polícia Federal queimando o caminhão.
O que é que diz? Perdimento do bem em nome do erário. Mas não se toca fogo no caminhão carregado com cocaína. Agora pega um trator em determinado lugar e já toca fogo. Agora um sujeito me contou lá em Coniza, falou: senador, eu deixei tudo que eu tinha, eu comprei um Volvo para poder carregar eucalipto. Fui mostrar a lavoura de eucalipto para o meu vizinho. Quando eu voltei, meu caminhão estava em chamas. E eu falei: pelo amor de Deus, o que vocês fizeram? A gente pensou que você ia tirar a madeira. Então ele falou: o caminhão estava vazio, não estava cometendo crime algum, mas nós pensamos que você ia tirar madeira em terra indígena. Sabe por que eles pensaram? Porque a estrada que ali tocava ia para uma terra indígena. Não pode ser assim. Eu duvido que faria isso num estado como São Paulo ou num estado como Rio de Janeiro. Mas lá no interior de Mato Grosso, lá no meio do mato, onde a insuficiência total dos produtores, esse tipo de coisa acontece. Então eu peço encarecidamente ao ministro Zequinha Sarney, a presidente do IBAMA, e já encerro, senhor presidente, para que a gente possa encontrar um meio termo e que a gente possa caçar esse decreto aqui e fazer uma legislação que possa dar instrumentos para fiscalização do IBAMA, mas não esse tipo de coisa. Não cabe mais esse tipo de situação, até porque está causando a revolta. Lá já por 2 vezes, veículos e a sede do IBAMA foram queimadas. Porque se o Estado age dessa forma, a população está se achando no direito de também fazer o mesmo. Barbárie gera barbárie. Muito obrigado, senhor presidente.